Olá, gente, tudo bem? Chegando com mais um Desbravadores, o seu programa preferido. A gente sabe, quem já ouviu o primeiro já está colocando na lista de preferidos, já começou a seguir, já começou a compartilhar, já começou a abrir a cabeça, já começou a ver que o apresentador é completo ignorante. Isso é muito bom, por incrível que possa parecer. São poucos ambientes que a ignorância é bem-vinda. Né? São pouquíssimos, e o Desbravadores ela é muito bem-vinda, porque a gente está tratando muito mal essa palavra chamada ignorância, né? Ignorância é a pessoa que ignora aquele assunto, né? Ela ignora aquele assunto. Só que se ela estiver aberta, ela pode aprender sobre aquele assunto, e o Desbravadores ele existe para isso. Então, muito obrigado ao carinho, né, que a gente já recebeu aí do primeiro episódio, e a gente vai seguir essa luta aqui para tentar abrir os conceitos, tentar mostrar que existe um novo mundo, ele está em movimento, ele está em transformação, e a gente vai se reunir aqui uma vez por semana sempre para contar isso. Lembrando que se você está nos escutando, tu encontra também o Desbravadores em vídeo no YouTube. E se você está no YouTube nos vendo, só quer nos escutar para dar uma corrida, por exemplo, nós estamos nas plataformas de podcast. Então é um programa mesmo, né? Ele não é só um podcast ou um videocast. Você vai encontrar o Desbravadores aonde você quiser. Não é verdade, Roberto Ribas, meu companheiro, meu copiloto? O homem que a gente para no posto para eu fazer xixi, ele vai lá e assume também. Né? Como é que estamos, Ribas? Tudo bem, cara? Tudo bom, com certeza, Luciano Potter. Muito bem. Mais um episódio, chegamos no segundo episódio. Chegamos no segundo Isso é episódio. muito bom, isso é muito bom. E hoje temos conosco aqui nada mais, nada menos do que Márcio Coelho, CEO da Brivia, que vem falar conosco sobre centralidade no cliente, transformação digital, responder lá o que aquele cara da fabricante de rapadura lá tem que olhar para o cliente dele, né? Por que é mais Muito, importante ele entender de quem come a rapadura dele do que como fazer a rapadura que ele tem. Então, muito bom, senhores. Muito bom. Boa tarde, Roberto Ribas, meu amigo, meu sócio de muitos anos. Boa tarde, Luciano Potter. Já estou curtindo demais. Já vi o primeiro episódio e achei o máximo. O pessoal aqui em casa já está achando divertido. Acho que vai ser muito divertido. Tomara que eu possa vir outras vezes. Vocês me convidem outras vezes, inclusive, Por para me favor. divertir com vocês aqui. Adorei a Portas história abertas. Adorei essa história da rapadura e da gente fazer conexões com a coisa real, com a vida, com exemplos simples e reais, porque acho que fica mais fácil traduzir as coisas. Às vezes a gente viaja aí na terminologia, nas coisas, né? É bom a gente trazer para o chão. Esse era Bom, um dos. Eu já desabafei isso de uma maneira no primeiro episódio, Márcio e Ribas. Mas, talvez eu desabafe isso em todos os episódios. Eu acho que tem também uma. A gente está aqui, de alguma maneira, tendo essa pretensão, né, de. Eu vou falar a real, de traduzir, né? Porque há uma preguiça no meio publicitário, e eu estou chamando de meio publicitário, de traduções para a língua portuguesa. Primeiro que há essa preguiça. Né? Isso aí já elimina na sociedade brasileira tão pobre de forma educacional. Eu vou trazer o meu exemplo aqui. Eu tinha séries no meu colégio que tinha professor de inglês e outras não tinha. Então, o ensino de inglês já morreu lá. Então, essa eu que sou de fora do jornalismo, ali dando uma espiada no meio publicitário. Eu estou chamando de meio publicitário, envolve tudo: marketing, publicidade, propaganda, né? Empresas querendo passar sua mensagem e querendo não só passar mensagem, mas também entrar no dia a dia das pessoas, né? E isso colabora muito para a falta de compreensão de algumas coisas, né? Como é que é o nome da expressão que nós vamos falar hoje? Falem. Customer centricity. Isso aí já, olha, eu larguei isso numa mesa de bar, o cara da medicina já levantou, o cara da engenharia já olhou para o lado, né? O cara da arquitetura já chamou o garçom, né? Sabe assim, sabe? E assim vai. A galera da farmácia, da veterinária, já foi para longe. E aí, na hora que a gente traduz, que a gente abre o que é isso, tem a ver com todos esses ramos que eu falei e muito mais. Né? Então, fica aqui a minha primeira dica. Minha primeira dica, vamos aportuguesar as coisas, vamos parar de falar em inglês, em espanhol e, sei lá, outras línguas que aparecem. Vamos. Eu sei que não tem como, eu sei. É uma provocação boba minha, né? Mas eu acho que isso já atrapalha um pouquinho também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Como tem isso? E aí, Potter, eu acho que é legal a provocação e também tu falaste aí sobre propaganda, sobre comunicação, sobre jornalismo, sobre marketing. Uma transformação digital e centralidade no cliente, já que nós vamos falar em português, tem a ver muito mais com o negócio do que somente com essas disciplinas. Tem muito mais a ver com os modelos de negócio e a visão que o negócio tem, o seu propósito, por que ele existe,
do que somente com aquilo que ele fala para fora, com a mensagem que ele transmite. Ser centrado no cliente não é só fazer uma boa comunicação. Construção de marca se constrói entregando experiências reais para as pessoas, que resolvam a vida das pessoas, que ajudem a solucionar as suas dores diárias e as suas expectativas. E não somente aquilo que eu falo, que eu vendo, que eu, como a gente falou na última conversa, embalo numa ideia e transmito através de alguns meios, né, que é a propaganda tradicional, digamos assim. Talvez tenha mais a ver até com ouvir do que com falar, né? Eu acho que tem a ver com essa coisa do inglesar as coisas. Claro que a gente consome de mercados mais maduros, né, conteúdos, e aí a gente, para encurtar, eu falei algumas vezes sobre isso, algumas pessoas já me perguntaram minha opinião sobre isso. Eu acho que, assim, se a gente souber o que está por trás, os conceitos das coisas, não tem problema. A gente usa isso para encurtar a proximidade, inclusive, com o nosso posicionamento no mundo, né? E como a gente está numa velocidade muito grande, a gente fica traduzindo, tentando encontrar o abrasileirar das coisas, às vezes até atrapalha, porque a gente foge da essência da coisa. Mas a gente precisa, sem dúvida, entender os conceitos, né? Minha filha outro dia chegou em casa falando sobre eu até esqueci o que tipo cringe, mas é algo Tumblr, que é um conceito Tumblr, né? Que é, ou seja, uma foto bem produzida, então, por amadores, né? Então, aquilo está Tumblr. Tá. Eu perguntei para ela, minha filha, me explica o que é Tumblr, né? Eu não sei bem, Tumblr. Não, se tu não sabe bem, não serve nada, tu não tem direito de te apropriar desse termo se tu não sabe para que serve. Então, assim, não repita se você não sabe. É importante que a gente compreenda os conceitos, até para não complicar mais a nossa vida, né? E tem a ver com isso aqui, com transformação, com clarear aqui, né? E Márcio, às vezes uma simples tradução já nos aponta para uma grande transformação, né? Porque, vamos lá, centralização no cliente. Eu já dei uma pista aqui, né, de um mundo que a gente vai ter que sempre voltar no passado para mais ou menos ilustrar, né, Márcio? Tem exemplos muito clássicos, assim, aqui na cultura da publicidade brasileira, assim, de grandes marcas que se fizeram não pensando exatamente no cliente, e pensando exatamente na marca, vou espraiar essa marca e aí, né, virar uma manada para comprar o meu produto, né? Vamos lá, cita cada um. Vamos lá, primeiro que vem na cabeça de vocês, vamos lá. Empresas... Brastemp, ótimo. Ribas, uma. Philco, beleza. Gigantescos. Né? Eles não estavam perguntando que tipo de refrigerador e televisão as pessoas queriam. Talvez se perguntasse internamente, claro. Mas não era a principal preocupação de duas marcas gigantes. Agora é a principal, ou melhor, deve ser a principal preocupação das marcas, inclusive a Brastemp, inclusive a Philco, e as que virão e as que estão querendo ficar grande, olhar para o cliente com um olhar diferente, tipo assim, ter um olho diferente, prestar mais atenção. Entra um pouquinho de humildade aqui, entra um pouquinho de uns conceitos bem importantes para nós seres humanos, não só para quem está metido em marketing. Comecem a abrir para mim, por favor. Eu acho que sim, e tem uma coisa, se tu voltar um pouco atrás ainda, porque tu falou de exemplos, a gente usou exemplos de marca que são bem simbólicos de um movimento de transformação da indústria, né? Que acho que vocês falaram um pouquinho no último episódio, que é essa coisa da Revolução Industrial e o pós disso que a gente vive hoje. Antes disso, a gente vivia uma coisa muito mais one-to-one, né? Antes da Revolução Industrial, quando a gente tinha aquela escassez das coisas, a gente tinha uma proximidade muito maior com as pessoas e um endereçamento muito mais individualizado, né? E alguns negócios, inclusive ao longo do processo de revolução, eles se mantiveram assim. Eu venho de uma família de comerciantes, meu pai era total barriga no balcão, meu pai era o cara que vendia lá na venda no interior do estado salame, queijo e etc, etc. Esse espírito de proximidade com o cliente, de entender da necessidade e de entender do que o cara quer, fazia com que ele vendesse mais. Ele conversava muito, ouvia muito, né? Eu tenho uma certa facilidade de falar muito, porque eu herdei isso do velho. E o velho falava demais, conversava muito e tal, o tempo inteiro com todo mundo, escutava todo mundo, mas tinha uma cabeça boa, lembrava das coisas. Então, ele era um CRM, né, para usar os termos em inglês, uma ferramenta de Customer Relationship Management, porque ele gerenciava as relações do dia a dia, barriga no balcão, e o cara chegava para ele e, seu Valdemar, o senhor tem aí um salame, aquele salame X? Ele disse, não, eu tenho aqui um que não tenho, esse salame eu não tenho aqui, mas onde é que o senhor viu? Não, porque eu vi lá na venda, fica lá em cima, lá eu vi que o cara tem esse salame.
Não tenho. Mas aí o velho já ia atrás de saber com o cara que entregava para ele, com esse tal salame que tinha na outra venda. Na próxima vez que o seu Joaquim, talvez, não sei se é o seu Joaquim, o seu Manuel, que é da Rapadura, nós podemos fazer uma conexão com ele da Rapadura, talvez fosse o cliente do meu pai lá. E aí ele chegava lá na semana depois, ou 2, 3 dias depois, e o meu pai dizia para ele, vem cá, aquele salame que tu queria, eu tenho agora, porque eu obtive. Nossa, que negócio, que experiência de relacionamento, né? Como a gente queria ser atendido assim em todas. Isso era o natural, não tinha ferramenta tecnológica, não tinha absolutamente nada. Aí a gente foi para um raciocínio industrial que transformou tudo num canhão. Isso tem a ver com comunicação também, isso tem a ver com embalar tudo numa mensagem única para todo mundo, para dar vazão para uma capacidade industrial gigante que a gente adquiriu de uma hora para outra, certo? E aí tinha que anunciar para vender. E aí, beleza, aí a gente passou por isso. Só que agora a gente tem tecnologia e ferramenta para voltar aquela conversa no balcão de one-to-one. E aquela conversa é a conversa que no fim do dia interessa para as pessoas. É simples assim. O que as pessoas querem é aquela conversa que o seu Joaquim, lá, seu Manuel, tinha com meu pai lá no balcão, que é essa proximidade, essa sensação de ser único e exclusivo. As pessoas não querem mais essa coisa de que é uma propaganda que é para todo mundo, é uma camisa que é igual para todo mundo. Eu quero aquela que me sirva, né? Eu tenho uma dificuldade de encontrar, por exemplo, as camisas que me servem, porque normalmente elas, quando dão na largura, elas não servem no comprimento. 2-0. 2-0. A minha mãe é costureira, Mas viu? é Se isso, precisar. cara. Minha mãe é costureira. E cobra barato, diga-se de passagem. Cobra barato. Ribas, aí eu faço para ti a pergunta, né? Eu vou chamar de novo marcas assim, né? Beleza. Pro seu Valdemar, né? Valdemar, né? Seu Valdemar. O seu Valdemar era mais fácil, os caras chegavam no balcão dele e perguntavam o que tinha e o que não tinha. E a Brastemp, como é que faz em 2021 para fazer isso? A Brastemp, ela tem que se colocar à disposição desses caras nas jornadas deles. Um paradigma importante da gente quebrar é que normalmente as marcas, quando pensam em centralidade no cliente, pensam em jornada, né? Customer Journey, jornada do consumidor, e constroem essas jornadas muito pela sua ótica, pela sua perspectiva. Então esse cara aqui, eu vou atingir ele através desses meios, ele vai entrar nesse funil, ele vai acessar esses canais, vai entrar no meu ponto de venda, eu vou vender meu produto, ele vai usar meu produto. Tudo pela primeira pessoa do singular, pela perspectiva da marca. E ela tem que fazer exatamente o contrário disso. Ela precisa entender quais são as jornadas dos seus consumidores, as inúmeras jornadas, já que, como o Márcio falou, cada um de nós quer ser único nesse processo, e se colocar à disposição, ser relevante, ser pertinente, ser significativo ao longo dessa jornada, mostrando que sim, ela pode apoiar esse consumidor em resolver os seus problemas do dia a dia. Porque esse consumidor não necessariamente ele quer o produto que a Brastemp tem para oferecer, né? Ele quer resolver um problema, e a Brastemp tem que dizer que ela tem esse produto e o serviço adequado para resolver esse problema dessas pessoas. Então, ela tem que exatamente fazer o que o pai do Márcio fazia lá, que é entender as expectativas das pessoas, a necessidade deles, mas não pela sua ótica, né? Porque muitas vezes, o meu pai também era comerciante, e também tinha esse dom, foi comerciante durante a vida toda, né? E eu, desde pequeno, interagi muito no mercadinho dele lá. E quando ele ia na Ceasa todas as sextas-feiras comprar hortifruti para o mercadinho dele. E nessa compra, muitas vezes ele inferia o que as pessoas iam comprar, né? Ele trazia lá, não, vou levar 4 caixas de uva, vou levar 12 quilos de uma fruta específica. E aí, quando eu chegava lá, no final de semana, sobrava 2,5 caixas daquela uva. Porque, às vezes, ele inferia se as pessoas queriam aquele produto ou não queriam aquele produto, né? Mas ele tinha clareza de vários produtos que ele tinha que levar, que era o tipo de tomate de algumas das senhoras que iam toda sexta-feira lá fazer as compras do final de semana. O tipo de alface, que não adiantava, ele sabia que não adiantava ele levar alface crespa, porque as pessoas gostavam de alface lisa, né? Então,
o conhecimento adquirido ao longo do tempo, na interação com as pessoas que iam no mercado, ele foi adquirindo, mas às vezes ele tentava acertar, não necessariamente ele acertava pela inferência que ele tinha. E a analogia é perfeita, né, Ribas, com o que a gente vive hoje. Quer dizer, como é que a Brastemp faz? Não dá para sentar no presidente da Brastemp, embora tenha um caso emblemático, né, que é aquele caso que um consumidor que reclamou na frente de casa, postou nas redes sociais, foi ter reunião com o conselho da Whirlpool, que achei bárbaro, né, caso já antigo. Mas por que aquilo aconteceu e como que qualquer marca pode observar o que os seus clientes estão dizendo? Ouvindo. E ouvindo onde? Onde estão as pessoas? Como diz o Ribas, a gente tem que acompanhar a jornada de vida das pessoas. Onde as pessoas estão? Poxa, as pessoas nunca falaram tanto, né? Estão falando em redes sociais o tempo inteiro e se expressando sobre os mais diversos assuntos. É claro que às vezes está meio chato porque o único tom que sobe é político, né? Porque aí tudo vira lá ou aqui. Então, mas normalmente, se a gente souber filtrar isso, e aí é onde a tecnologia entra, e aí é a grande transformação, porque eu não tenho mais condição de dialogar, óbvio, uma rede de loja tem 200 pontos de venda, 1.000 pontos de venda, né? Uma grande rede de farmácias aí, sei lá, como é que ela vai ouvir todos os clientes e os gestores de marketing tomar decisão com base nessa escuta o tempo todo? Não é possível fazer isso lá no ponto de venda nesta mesma dinâmica. Mas, sei lá, a gente tem uma grande rede de varejo aqui que tem um encantômetro, né? O famoso encantômetro, é um jeito de colher um feedback tecnológico, digital, pode cruzar com venda, com fluxo de gente pela loja. A gente escutando em redes sociais, se a gente fizer um bom trabalho de social listening, a gente consegue entender das tendências de comportamento. E aqui eu não é para radicalizar que o nível de sofisticação da customização vai ser aquele de dar aquele nível de resposta que meu pai deu naquele momento para aquele cara específico. Mas, assim, a gente pode se aproximar disso e a gente pode caminhar nessa direção, né? Isso tem a ver um pouco com o que vocês falaram no último episódio, que é aquela coisa, acho que tu Potter perguntou assim, mas isso é realidade no Brasil hoje? As pessoas realmente está acontecendo? O importante não é se é 100% realidade, o importante é a tendência de se tornar realidade. O importante é a expectativa das pessoas de ter este nível de atendimento e o quanto que tu caminha nessa direção. Porque quanto mais próximos, aí vocês também deram o exemplo lá de, se um aplicativo, se o cara me pede para ir numa agência para eu resolver um negócio num banco, e a minha mulher fica sofrendo com isso, que ela trabalha em banco, ela viu o exemplo, ela sente na pele essa coisa. Então, assim, é lógico que se um cara resolve para mim no aplicativo, eu vou preferir aquele cara, né, que resolve no aplicativo. Então, não se trata de chegar 100% a esta excelência, se trata de caminhar nessa direção e continuar usando um princípio da diferenciação. Eu me diferencio dos meus concorrentes porque eu avanço em direção às expectativas das pessoas. O que muda é que a diferenciação não é aquela orientada por produto. O Potter trouxe no último episódio, porque a gente se movimenta como economia baseado em produto, etc. É porque a gente foi treinado para se movimentar baseado em produto. Isso é uma teoria boba que nós criamos para a gente organizar as nossas empresas. As pessoas não querem produtos, as pessoas querem resolver coisas, problemas. As pessoas têm necessidades que querem resolver, seja de comer, de escovar os dentes, de andar de lá para cá, entendeu? De resolver uma dor, sei lá o que for, mas assim, as pessoas têm necessidades, das mais básicas às mais sofisticadas, e elas precisam resolver as suas necessidades. E sempre foi isso, entendeu? A Revolução Industrial fez uma revolução de produção para a gente poder entregar em escala coisas que as pessoas queriam. Só que agora acabou isso, entendeu? Não tem mais o que apertar nessa engrenagem, já deu. A Revolução Industrial já revolucionou, a gente já tem tudo à disposição o tempo inteiro. O tempo inteiro, tudo. Não existe nada para se inventar mais, está tudo aí, numa prateleira global. Agora, o que importa? O que me importa é o que me importa agora. É o exemplo da Netflix que vocês usaram lá. O que me importa agora? O que eu quero assistir? Mais do que o algoritmo me dizer, já está chato até o algoritmo dizer o que eu quero. Já sabe agora. Mas eu quero agora, é 2h, eu saí daqui, 3h, saí de uma conversa aqui, e eu resolvi parar um pouquinho, estou trabalhando em casa, vou assistir televisão agora. O que eu quero ver agora? Agora tem um sentido de um determinado conteúdo. A expectativa já está neste nível. Entendeu? Márcio, isto é centralidade no cliente. Lembrando que a gente está falando sobre centralidade no cliente, né? Que é a centralização no cliente, né? Olhar para ele. Vamos lá, a gente pode ter teses maravilhosas sobre o mundo, achar que vai ser o futuro assim, mas já tem coisa acontecendo. Vamos lá. Eu tenho uma empresa, né? Eu não estou mais conversando com o meu cliente. A empresa cresceu. Vamos lá, uma empresa brasileira, né? Rapadura.
O fabricante de rapadura... Até bom voltar. A gente falou 3, 4 vezes aqui da rapadura, para quem não escutou o primeiro episódio. Primeiro episódio eu coloquei para Carol e para o Ribas, a Carol tá participando com a gente aqui. Tipo assim, por que um cara que faz uma rapadura absolutamente deliciosa tem que estar preocupado com isso se as pessoas compram a rapadura dele porque ela é deliciosa, né? Ele tem que estar nos pontos de venda, claro. Não tem nenhuma revolução nos últimos 100 anos desse tipo de coisa, né? Aí a Carol, a primeira resposta da Carol foi a seguinte: Potter, porque daqui a pouquinho as pessoas querem fazer a rapadura. O pai e a mãe querem juntos, com um filhote de 7 anos de idade, fazer a rapadura, ter aquele momento. E aí essa empresa de rapadura pode ensinar isso em redes sociais, vender os ingredientes separados e ter aquele momento. Pode ser uma coisa. As pessoas podem estar querendo um outro sabor de rapadura. E eu não paro para ouvir os caras, e aí eu não estou fazendo isso. E aí vai ter lá, esse é o João da rapadura. O José da rapadura já está fazendo outros sabores. Porque ele se prestou um dia para ouvir. Entende? Essa é a questão da rapadura que apareceu aqui. Agora que é o drama do cara da rapadura? O cara da rapadura, assim, ele recebeu uma receita. Isso é um bom muito título legal. de podcast. O drama do cara da rapadura. Drama do cara da rapadura. Segue, vai lá. Muito bom. O cara, ele recebeu lá da família dele uma receita de rapadura excelente. Que ele teve um belo do insight um dia, né? Um belo pensamento, pô, eu posso fabricar isso e vender essa rapadura. Ela é tão boa que eu preciso entregar essa rapadura para o mundo. E aí ele foi. Qual é o primeiro grande desafio desse cara? Fazer essa rapadura num mínimo de escala, né? Conseguir, ele fazendo a rapadura lá para 10, 15 pessoas da família dele é fácil. Agora, como é que ele amplifica essa receita em escala? Números de ingredientes, ele vai ter que comprar, armazenar esses ingredientes, ele vai ter que ter equipamento para fabricar esses ingredientes, né? E aí ele vai ter um segundo grande desafio nesse processo, que é distribuir isso, né? Então ele vai ter que trabalhar numa embalagem, vai ter que saber armazenar isso para transporte, vai ter que buscar canais de venda desse produto adequadamente para poder ter essa distribuição em escala e ele poder crescer, porque uma rapadura não vai conseguir criar efetivamente o resultado que ele quer. Ele precisa vender isso em grande escala. Só que todos esses desafios levaram ele a entender do quê? Do negócio dele. Como que ele produz em escala, como ele armazena, como é que ele busca canais de distribuição. Então, como é que ele nunca busca... foi saber só de rapadura. Não foi, e ele perdeu ao longo do tempo, nesse olhar para dentro, a conexão com o cliente. Porque ele, a origem não tinha nada a ver com isso, né? Perfeito. Com produzir rapadura em escala. Era fazer uma rapadura deliciosa. Ele esqueceu, inclusive, correu o risco de ir lá pelas tantas e perdeu o sabor da rapadura, porque agora o negócio é produzir rapadura em escala. Abriu a mente. E aí ele perdeu o entendimento também de por que as pessoas compram a rapadura dele, em que momento as pessoas compram a rapadura dele, quantas rapaduras por vez as pessoas compram. Sabe por que ele não sabe disso? Porque isso está na mão do revendedor dele. Está na mão do pai do Ribas lá, que vende a rapadura dele no mercadinho. O pai do Ribas sabe se aquela rapadura funciona, quantas pessoas compram, quando elas compram, se elas compram depois do almoço, antes do almoço, se compram em 4, 5 pessoas, se é uma criança que compra, se é um adulto que compra. Então, o pai do Ribas sabe. Agora, o fabricante de rapadura lá não sabe mais. O que ele sabe fazer rapadura em escala. Ele sabe e fazer aí, aquilo... Potter, o Ribas tocou num assunto que, para mim, é o mais importante de toda nessa história de centralidade no cliente, que é a conexão disso com o processo de transformação, que tem a ver com a história da Blockbuster ter perdido o trem, da Kodak ter perdido o trem, enfim, de tantos outros irem perdendo o trem aos poucos aí, né? Porque a gente fica ensimesmado e achando que o negócio é o negócio em si. E aí perde a conexão com o valor que ele proporciona para as pessoas. E isso, cara, ao longo dos últimos, sei lá, a gente está trabalhando há quantos anos, Ribas, com essa história? Uns 15 anos, trabalhando em cima dessa história de desenvolvimento de marca, relações com pessoas, experiência, etc. E quando ninguém falava de experiência, só falava de
quando o povo ainda achava que a propaganda era a alma do negócio. Não tem fundamento nenhum essa frase, foi bem cunhada, aliás, como uma bela ferramenta de propaganda para a propaganda, mas a alma do negócio é a alma do negócio, né? A essência de fazer a rapadura, não tem nada a ver com a propaganda, é só uma ferramenta para ajudar a vender a rapadura. A alma do negócio é outra coisa, né? Então, quando as pessoas se desconcentram do que é a essência de valor e passam a olhar só para o modelo de negócio como uma ferramenta de escalar, e ganhar mais dinheiro, mas perdem a perspectiva do valor, aí a gente está indo lombo abaixo. E aí nada mais seguro. E é isso que, na minha opinião, trava a transformação dos negócios. O exemplo do filho lá que herdou a história da receita da rapadura, e ele está concentrado em agora comprar máquina, ele viaja e vai para a feira e tem que desenvolver, treinar gente para operar as máquinas, e etc. E aquilo vira um gigante de produzir rapadura, só que não tem mais alma, não sabe mais por que a receita é aquela, não fala mais com as pessoas. E aí, cara, a velocidade é tão grande, os frames de corte de evolução são tão grandes, que quando ele se dá por conta, tem 82 fábricas de rapadura igual a ter. E a vontade de falar em voz alta agora, e imagino que as pessoas devem estar pensando a mesma coisa agora, escutando, nos vendo, um monte de empresa que aconteceu isso. Um monte de... Não, e mais, agora vou mais profundamente, eu quero, aí entra uma coisa que eu quero que vocês linkem, tá? Como é que eu vou falar isso educadamente para esse setor? Até porque esse setor tem muito ego, galera. Muito ego. Que é o setor da publicidade. É incrível que, junto com grandes marcas de produtos, grandes empresas de publicidade não sacaram isso. Isso é incrível, né? Um dia a gente faz um podcast sobre jornalismo, tá? Aí vocês podem dar pau em mim. Mas hoje é a minha vez de dar pau no meio de vocês. Porque eu acho que a Brivia existe nessa entrada. Porque, vamos lá, essa é a transformação que está acontecendo, e uma agência de publicidade não adianta mais contratar um artista pop, gravar uma música e colocar no intervalo do Big Brother, que só isso não basta. Depois que acaba, o Big Brother é um bom exemplo, porque acabou o Big Brother, as pessoas estão desamparadas. Então eu queria que vocês fossem bem, agora vocês estão respondendo para um idiota que sou eu, né? Que vocês fossem bem coloquiais, absolutamente coloquiais, porque sei que vocês fazem isso, né? Acabou o Big Brother, fizemos a campanha, foi um sucesso, a marca se espalhou pelo Brasil, eu estava com os caminhões preparados, a fábrica preparada, a partir de agora eu tenho milhões de consumidores, a partir de agora como é que eu vou falar com eles? Eu não quero nenhuma expressão em inglês, né? Eu não quero que vocês falem para os pares de vocês, eu quero que vocês falem para a galera da mesa lá, que tinha engenheiro, que tinha dentista, que tinha não sei o quê. Como é que faz isso? Obviamente que vocês já deram pistas, obviamente que muita gente está escutando já sabe, é a internet, são as redes sociais, é o uso da tecnologia, mas como é que é o dia a dia? Como é que vocês elaboram uma entrada? A empresa contratou vocês já foram para o Big Brother, repito, e já estão aqui. E agora começa o trabalho, o do dia a dia, o da jornada. O que vocês vão fazer? É que já começou antes, porque tem que contratar o Ribas antes, porque o Ribas aqui, além de ser agora teu colega aqui com esse tal, e está gastando um monte do tempo dele. O Ribas faz outras coisas na Brivia, além de apresentar podcast? Ele faz outras coisas. Tá, ele lidera essa... Eu não sabia. Ele lidera essa área esse pensamento da nossa oferta, pensamento de estratégia, onde uma ação de publicidade, uma ação bem feita, como tu exemplificaste, que pode ser uma maravilhosa ação para promover vendas, ela precisa ser pensada, ela precisa estar dentro de uma estratégia. Nunca antes na história deste país, deste mundo, precisou tanto de estratégia, ou seja, do time do Ribas. Não é isso, Ribas? Sim, vocês não vão se preocupar só depois que saiu o vencedor do Big Brother. Vocês só exatamente. colocaram a publicidade no Big Brother porque vocês já estavam preparados para a jornada que virá. É o que se espera. Bom, vamos lá, assim, tem que ser muito extremista também, né? Assim, a propaganda ela tem um papel importante. Óbvio que ela tem um papel importante, principalmente no Brasil, que é um país ainda que tem um país de comunicação de massa. A propaganda ela tem o seu papel, né? Ou seja, a televisão ainda chega em mais gente do que qualquer outra coisa. Uma grande influenciadora do país, né? O Big Brother é um exemplo disso. Muita gente, né, assistiu o Big Brother e muita ação feita no Big Brother deu resultado instantâneo e mexeu nos ponteiros de vendas e de influência nas mídias sociais, por exemplo. Então, faz parte de um mix, obviamente,
Mas qual é que é a grande ponto da fragilização da propaganda nesse sentido? São dois, basicamente. Primeiro, a atenção ficou pulverizada, né? Então, hoje, o podcast aqui está concorrendo com inúmeras outras possibilidades de ocupação do tempo da nossa audiência. Nenhuma tão boa, diga-se passagem. Nenhum tão bom, obviamente, né? Mas tem a Netflix, que a gente já vai começar a mexer, inclusive, lá nos índices de audiência deles. Tem outros canais de televisão, tem o trabalho, tem a família, tem o esporte. Então, a nossa atenção está muito fragmentada. É um dos ativos mais caros de se conquistar hoje, a atenção das pessoas. Então, a propaganda em si, né, a ideia de fazer algo muito bem feito, um conceito muito bem lapidado, entregue isso em massa, ele perde um pouco a força, mas ele é importante. E o outro ponto é que, cada vez mais, não adianta só dizer, né? Tem que ouvir e fazer. Então, a marca se constrói através de experiências reais. O que consolida de verdade a minha percepção, a tua percepção e de qualquer um sobre uma marca é a experiência que ela gerou naquelas pessoas. Ribas, vamos lá. Desodorante. Teve uma brincadeira de desodorante. Eu tava com asa no dia. Comprei desodorante na farmácia. Depois de ver o Big Brother. Usei desodorante. Certo? Isso. Curou, e aí você tem uma percepção. A minha asa. A partir de agora, acabou o Big Brother. Eu comprei esse desodorante no último dia do Big Brother. Acabou. Não tem mais ninguém gritando na minha cara para eu comprar aquele desodorante. Mas eu já comprei. Eles venceram. Eu preciso curar a minha asa. Curei a minha asa. Por enquanto é tudo muito antigo. Eu vi na TV, eu fui na farmácia, eu comprei o desodorante e eu estou usando e a minha asa diminuiu. A partir de agora, o que é? Ela está te entregando uma percepção de valor, ela está resolvendo uma dor tua. Se ela tem a qualidade básica necessária para eliminar os teus odores masculinos, ela está te entregando. A tua percepção sobre essa interação com esse produto, e obviamente com essa marca, é positivo. Se eu disser, Potter, olha só, estou chegando aqui no estúdio para a gente gravar e estou com asa. Potter, me ajuda aí, tem um desodorante bom para caramba aqui, esse aqui. Tu me ajudou a construir a minha percepção. Então, a tua experiência sobre esse produto, a tua percepção positiva sobre esse produto ajudou a construir essa marca, essa relação entre vocês. Ribas, mas deixa eu contribuir nesse raciocínio aí, ó, do Potter aí do desodorante no seguinte, ó, isso tá tudo perfeito aí, o teu raciocínio, construiu percepção, mas isso a gente faria com uma solução simples de publicidade, tá tudo no mesmo caminho. Onde é que a gente pode mudar isso, né? E onde é que a gente pode incrementar essa percepção de foco na expectativa do cliente, na relação com o cliente, vamos dizer assim, e levando isso ao longo da jornada como um todo. Eu deveria me preocupar em como essa ação de propaganda, ela já estabelece uma conexão individual. Então, se eu conseguir fazer com que essa ação promocional me gere um call to action, uma chamada de ação, sem os termos em inglês, uma chamada de ação que o cara leia lá um código de barra, um QR Code e acesse um site para comprar isso, eu já sei quem é o Potter, eu já tenho uma informação a mais. Eu já sei que alguém, eu sei quantas pessoas individuais vieram, qual é o smartphone que utilizou, e eu começo a rastrear. Se esse cara que for... Rastrear, boa palavra. Rastrear. Porque já que eu não consigo mais conversar com todo mundo o tempo inteiro, que é muita gente, etc., como é que eu consigo ter algumas pistas de onde essas pessoas estão, o que elas estão pensando? Então, se eu te convencer a mais do que ir lá na farmácia, né, e comprar o desodorante, mas tu tirar uma foto com o desodorante e publicar essa foto com uma hashtag, eu já sei mais, eu sei que tu comprou naquele dia. Se eu tiver alguma integração de informação com o que transaciona na farmácia, que são grandes desafios que a gente tem na nossa cadeia de distribuição, principalmente no Brasil, que é a rastreabilidade dessas transações, o estoque no ponto de venda, etc., embora existam ferramentas para isso, né? Eu sei como é que está o estoque no ponto de venda, se vendeu mais, então eu já posso... Lembra, se eu produzo desodorante, eu não tenho o canal de venda, posso até ter, porque eu poderia fazer essa ação publicitária e também mandar o cara comprar online, né? E ter uma parceria com alguma rede de distribuição grande aí para entregar na casa do Potter esse negócio.
Mas se eu conseguir acompanhar mais a tua jornada, é por isso que centralidade do cliente tem a ver com jornada, se eu conseguir mapear um pouco mais o teu comportamento em relação ao input que eu te dei publicitário, se teve engajamento ou não, quantos indivíduos tiveram, onde é que essas pessoas se movimentaram geograficamente, quais são os pontos de venda que elas foram, eu tenho muito mais informação para retroalimentar o meu diálogo, até para fazer diálogos mais específicos, que é para simplesmente usar melhor a ferramenta de mídia, para que eu possa programar melhor as minhas interações de mídia de acordo com as praças adequadamente, sabendo onde as pessoas interagiram mais e menos. Então, assim, do limite de estabelecer um diálogo único e dizer que eu vou abrir um canal de WhatsApp contigo que tu comprou um desodorante para a gente falar sobre como foi a tua experiência, que é meio sem sentido, porque não vai ser viável isso, né? Até o ponto de mais ou menos eu saber quantos Lucianos Potters, né, com problemas de odores, foram até os pontos de venda do centro da cidade de São Paulo para comprar, depois que eu fiz aquele input daquele negócio. Tem diferenças, mas tudo me ajuda a entender mais de comportamento e logo melhorar as minhas ferramentas. Então, assim, a notícia ruim para todo mundo, para a galera que está na faculdade aí, para os profissionais de pequenas empresas, mesmo para as médias e grandes empresas, é que assim, ficou mais complexo. Sim, ficou mais complexo. Não é a mesma coisa. Não é mais. Porque o mundo todo está em transformação, entendeu? Então, a Paola falou, inclusive, na última conversa, assim, não é para se apavorar. Eu acho que algumas pessoas tinham que se apavorar, porque a partir de um certo apavoramento gera movimento. Sim. Entendeu? Quando eu falei Carol, era a Paola, né? A Carol está nos ajudando e as gurias estão participando também com a gente aqui. Cara, isso aí, Márcio, tu falou, isso para mim, assim, eu sei que temas religiosos sempre pendem para algum tipo de discussão, mas desculpa, mas Deus existe. Porque Deus chegou no ambiente, mas assim, ó, eu vou repetir isso, parece uma perseguição, uma guerra que começa na faculdade, e é verdade, é verdade. Deus chegou num dos mundos mais ególatras que existiam, porque tinham celebridades na publicidade, e disse para eles o seguinte: galera, agora é a hora da humildade. Agora, vocês que acham que são Deus, como eu, que sou verdadeiramente Deus, vocês não sabem mais nada das pessoas. Vocês vão ter que perguntar para elas. E quando eu preciso perguntar para as pessoas, como o seu Valdemar fazia, para saber se o salame era o certo para estar naquela prateleira, ele era humilde, porque era uma pergunta real. Primeiro, porque importava, porque ele tinha que alimentar o Márcio. Né? Ele tinha que vender mais para alimentar o Márcio, então tinha uma coisa de sobrevivência. Segundo, porque realmente era uma humildade de negócios. Então, claro que isso primeiro afeta as marcas, mas afeta todo o mercado de agências, né? Que eu nem sei mais se tem esses nomes hoje, né? Ou podem ser chamadas de agência de publicidade. Acho que não cabe mais a palavra, é uma coisa muito maior, porque precisa entrar e perguntar para o customer, para o cliente, o que está acontecendo. Porque o Ribas não elabora vem uma marca com problema, eu preciso vender desodorante, e eu sei que tem milhões de pessoas com asa no Brasil. Né? Não é só pensar que tem que fazer um Twitter. Não é só isso. A agência, vou chamar de agência por força de hábito, ela tem que estar... Vocês dois deram... A minha pergunta foi idiota, e ela demonstrou que o idiota foi porque fala assim, na real, o pensamento é no começo da publicidade. Porque se eu meti no Big Brother, eu tenho chance de meter no Big Brother e ter um QR Code, ter uma campanha junto na internet, ter, sei lá, daqui a pouco coloquei influencers trabalhando isso junto com o Big Brother, que estão olhando o Big Brother para comentar a ação e ali ter um site para entender como é que é a jornada das pessoas. Então, não é, desculpa marcas e desculpa algumas agências, não é só ter o Twitter, o Facebook e o Instagram engraçadinho. Não é. Não é. Ô, Ribas, tu viu que tu tem que começar a recrutar em outras áreas, viu? Porque já tem estrategistas sendo criados aí online. Não me bota. Olha só. Essa pica não é mais minha, essa pica é do Aspira. Acho que assim, o que acontece na minha opinião, o que aconteceu com a publicidade, diga-se de passagem que eu sou engenheiro de formação, então embora eu pilote hoje um negócio que tem muito a ver com marketing, com publicidade e tal, eu nunca estudei publicidade, eu aprendi com o Ribas e com outros publicitários aí, mas eu admiro muito a história que foi construída pela publicidade, pelo que ela proporcionou no seu tempo a publicidade como única ferramenta.
Fazia sentido num tempo em que as ferramentas eram mais precárias, né? E diga-se de passagem que os grandes publicitários brasileiros fizeram revoluções. Eu usei o exemplo da Brastemp aqui, né? A Brastemp cunhou um conceito, não é uma Brastemp, isso é um conceito de qualidade, que conversava muito com o tempo, que era um tempo industrial de diferenciação por qualidade de produto, resistência e durabilidade, não é uma Brastemp. Isso foi um sucesso absoluto, criado pela publicidade, pelos gênios da publicidade. Mas isso teve o seu tempo, agora não resolve. Não quer dizer que esses caras não tenham um valor, e todos os nossos publicitários, temos dezenas de publicitários no time necessários que vivem nosso dia a dia cotidiano, criando coisas fantásticas. Mas as ideias, elas se expandiram, elas não ficam só no âmbito de envelopar uma mensagem, elas inclusive propõem novas possibilidades de negócio, novas experiências. Então a ideação, ela tomou um lugar mais importante. E eu te diria mais, nunca foi tão importante se ter bons publicitários em essência. Porque o bom publicitário em essência, embora eu não tenha estudado publicidade, né, me permitam aqui os publicitários, é aquele cara que entendia das pessoas, porque ele construía coisas, criava coisas que embalavam ideias complexas e produtos complexos, simplificando aquilo a compreensão para as pessoas. Então, onde é que está a essência da publicidade? Né? Talvez eu esteja cometendo alguma gafe aqui, porque eu repito, não estudei publicidade, mas me parece ter uma certa racionalidade, né, de que no fim do dia, a gente fazia e faz propaganda para as pessoas. Logo, eu preciso entender o que as pessoas esperam ouvir, o que mexe com o sentimento das pessoas. Nunca foi tão importante isso. O que é diferente é que não é uma única ferramenta, é que não é de um único jeito, é que não é do jeito que se fazia, assim como não é o jeito mais que se faz rapadura, assim como não é mais o jeito que se vende imóveis, como se vende carros, como se vende crédito. Tudo mudou, então não podia ser diferente com a nossa indústria. Nós, Potter, nós não gostamos muito do termo agência, mas por falta de um termo adequado, a gente também é uma agência, mas nós também somos uma consultoria, também somos uma empresa de tecnologia, né? De marketing, tecnologia, enfim, logo a gente deve lançar alguma coisa que deve representar melhor o que a gente é nessa história toda. Mas o fato é que nós somos um bicho também em transformação, porque assim como o nosso cliente está aí, o mundo, a gente também precisa se transformar. Talvez a gente tenha tido, talvez, eu digo que às vezes a gente também aqui cai na armadilha do ego e do se achar, é que talvez a gente tenha tido a humildade de aprender neste processo. E nós aprendemos todos os dias. Está aprendendo aqui contigo, está aprendendo com todos os nossos clientes. Aprender a se movimentar e oferecer o que a gente tem de competência técnica para ajudar a resolver problemas dos nossos clientes e, por consequência, dos clientes deles. Isso que é o belo de tudo. Se a gente não tem problema se a gente não tem competência de todas as ferramentas. A gente tem um ecossistema, tem parceiros, a gente busca, a gente constrói junto. Né? A gente não pode achar que tem a resposta para tudo, e pior, que a resposta para tudo está só naquilo que nós sabemos, porque isso é o que destrói empresas. Ribas. É isso. Muito bom. Tá certo, Márcio, é isso mesmo. Publicidade tem muito a ver com pessoas, tem muito a ver com entender das pessoas e traduzir uma mensagem para essas pessoas, encantando-as, né? Uma boa ideia é uma ideia que encanta as pessoas. E, sem dúvida alguma, quando a gente está falando de construção de marca, a gente não pode ficar só no âmbito da propaganda, porque não é mais só comunicar. A gente precisa construir relações de longo prazo, né? Conexões verdadeiras. Isso se constrói através da marca. Esse mesmo exemplo do produto, por exemplo, que a gente estava falando do desodorante, se você for em alguma farmácia, em algum supermercado, você vai ver lá N desodorantes muito parecidos com esse que você comprou, resolveu o teu problema, né? Muitos iguais, muitos com alguma tentativa diferencial, porque são produtos muito comoditizados, o produto em si é comoditizado. O que vai fazer com que a segunda vez você compre esse mesmo produto e não compre um outro que esteja mais barato, né? E cada vez mais as pessoas vão no supermercado e buscam alternativas mais baratas. Por quê? Porque a pressão dos preços é grande. Então, a gente precisa entender, o que vai fazer essa pessoa optar pelo meu produto mesmo pagando mais caro? Que entrega de valor eu estou fazendo para ela que está fazendo com que ela pague mais caro pela minha marca e não pela marca do meu concorrente, que está do lado da minha, está da mesma forma acessível para ela. Tem uma conexão rapidinho aí, Potter, só que eu sei que no próximo episódio vocês vão querer falar sobre dados, alguém me assoprou aí que vocês vão querer falar sobre dados. E por que dados é tão importante? Se fala hoje sobre dados, customer centricity tem a ver com dados, etc, etc. Porque quando a gente está falando em dialogar com clientes e obter esses inputs, por exemplo, que o Ribas traz aí, a gente está falando de uma
uma possibilidade hoje, né, que a gente tangenciou aqui na campanha do Big Brother, de gerar pegadas, rastros em tudo que se faz. Isso é uma maneira de dialogar sem dialogar, de escutar para que eu possa devolver. Então, Claro. dados e customer centricity estão muito ligados, porque assim, quando eu para muitos clientes, há mais de 10 anos atrás, eu dizia assim, gente, mas eu não tenho condição de fazer automação de marketing, para mandar campanhas de e-mail automatizados, etc, personalizados para as pessoas, eu ainda não tenho, mas guarda os e-mails das pessoas. Todo mundo que comprou aqui, tu pede para ele te dar o e-mail, tu vai guardando os e-mails das pessoas. Alguns não vão valer mais lá na frente, as pessoas trocaram de e-mail, mas as pessoas estão comendo. Tu vai ter os e-mails das pessoas. Quando tu estiver pronto para isso, tu utiliza isso. Claro que hoje a gente tem uma questão de regulação sobre o uso de dados, etc. Tem que tomar cuidado com isso, e é importante, muito importante, sensível, mas o fato é que quando a gente escuta, registra dados e coloca as máquinas a aprenderem sobre esses dados, a gente tem possibilidade de estabelecer um diálogo único, porque a gente está escutando conversas múltiplas, que a gente vai, usando tecnologia, ter condição de cortar elas em multifacetas e ter diálogos quase que individualizados e automatizados. Então, centralidade no cliente hoje tem a ver com o mesmo raciocínio lá de trás, da barriga no balcão do diálogo, mas as ferramentas são diferentes e a gente precisa entender que tem que construir espaço na nossa agenda e na agenda da organização para estes investimentos que são estruturais. São tão estruturais quanto construir uma nova fábrica de rapadura. E aí, outro parênteses, né? Por que as empresas falem? Porque o mindset é todo industrial. Então, eu fazer um investimento na Blockbuster em abrir 100 novas lojas é algo super tranquilo, mas eu investir numa plataforma tecnológica de streaming é algo arriscadíssimo. Eu não conheço, é arriscadíssimo. Assim é para os nossos industriais. Se eu falar que tem que botar 100 milhões para construir uma fábrica nova, tudo certo. Mas se for gastar os mesmos 100 milhões em pessoas, em tecnologia, em algoritmos, em software, em engenheiros de dados, você está louco. Imagina, 100 milhões dessa gente. Precisa fazer com esse dinheiro. Pô, tá louco? Vou botar aqui uma fábrica, tudo bem. Mas tu vai botar uma fábrica, não tem mais o que produzir, não, entendeu? Tu não vende mais, tu tem que criar outras coisas. Não, mas uma fábrica é seguro investir numa fábrica. Será que é seguro? Será que não tem a ver essa história de a gente perder o trem por a gente ficar com medo de avançar além da produção de rapadura, daquela única receita que a gente tinha? Por que não testar uma receita de suco de rapadura, sei lá, de outros sabores de rapadura, de uma cachaçinha que combina com a rapadura, né? Por que não testar? Isso tem a ver com gerar dados, tem a ver com raciocínio ágil, que certamente a gente vai falar aqui em determinado momento. Então, essas coisas, e acho que isso é legal desse papo aqui, porque essas coisas todas que parecem tão sofisticadas e complexas, elas têm uma faceta simples. Era Não é que elas sejam fáceis, mas são simples. Era o que eu queria fazer agora. Eu precisei explicar para o meu pai o meu novo emprego, né? De participar de um programa aqui com a Brivia, né? E aí, na explicação, eu fui obrigado a entender o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei que, nas nossas reuniões de antes, assim, que eu tinha uma pretensão, assim, muito no cheiro mesmo, né, de que esse papo aqui não serviria só para quem trabalha, né, para quem tem uma empresa ou para quem trabalha para ajudar a espalhar essa empresa e aproximar a empresa de quem compra a marca, né, que essa empresa está, e o produto que essa empresa está fazendo. É óbvio que tem empregos do mundo que não estão diretamente linkados a uma pessoa. Vou pegar uma coisa bem simples e que em todo prédio tem. O pessoal que limpa o prédio. O pessoal que limpa o prédio, ele está ali para limpar o prédio, né? E ele está linkado ao cliente que entra no prédio e vê o prédio limpo. Mas o trabalho dele é limpar o prédio. Vou voltar para nossa mesa de bar, tá? Todo mundo daquela mesa de bar, todas as profissões que eu citei naquela mesa de bar, precisam estar conectadas com pessoas. Todo aquele povo. Esse aqui não é, repito, quando eu fui explicar isso para meu pai, eu me dei conta. Meu pai foi bancário e aposentado hoje. Todas as pessoas precisam, neste mundo atual, ter humildade para escutar. Qualquer profissional. Isso serve para o teu grupo de trabalho dentro de uma empresa que pode vender rapadura, desodorante e salame, né? E isso serve para um dentista. Isso serve para qualquer ser humano.
Nós estamos aqui falando de um termo técnico de marketing, né? Que é a centralização no pensamento do cliente, a humildade de ouvi-lo, mas isso serve para qualquer profissão. A metáfora é perfeita. Perfeita. Não existe mais o profissional, e aí agora eu estou falando diretamente com o gurizada da faculdade, né? Tipo assim, não existe mais o profissional que não vai precisar perguntar, não vai precisar, com as atuais tecnologias, ler, entre aspas, o que as pessoas estão pensando, consumindo. Não existe mais essa possibilidade. Não tem. Não tem a menor possibilidade. Isso morreu assim, não foi só morreu, isso foi dilacerado, né? E aí eu acho que não é, eu vou repetir essa frase que eu acho que não ficou boa. Não é que foi dilacerado. Na verdade, sempre foi assim. Aparentemente, vou voltar lá para o começo da conversa, a gente está completando um círculo. Perfeito. Teve uma grande revolução, que foi a Revolução Industrial, que foi o despejar produtos em massa. Eu precisei de meios de comunicação em massa para dizer que existia esse produto. Nós chegamos, porque antes faltavam produtos, agora não faltam mais. Não falta mais salame, galera. Não falta mais salame. Não tem mais falta de salame. Tem falta de dinheiro para comprar o salame. Tem problemas econômicos nos países. Mas o salame não falta mais. Então o produto tem. E antes a gente espalhava na TV. Tem até salame de rapadura agora. Exatamente. Porque daqui a pouquinho alguém precisou de um e gostou. Né? Então eu queria, na resposta para o meu pai, né, eu acabo falando com qualquer profissional que estava nos ouvindo, porque bateu em mim isso aí. Isso bateu em mim. Tipo assim, por que eu aceitei um desafio de estar falando de coisas que eu não entendo? Né? Porque eu senti um cheiro na conversa com vocês, assim, de que, cara, só um pouquinho, esse produto é sobre mim. É sobre o profissional que eu quero ser. Eu não tenho nenhuma marca, né? Eu não estou vendendo algo em prateleira, mas é mentira, eu estou vendendo. Eu vendo comunicação, eu vendo informação, no sentido de, né? Eu vendo entretenimento em alguns ambientes que eu estou. Então, na real, eu estou fazendo um programa sobre mim, para eu melhorar. Eu lidar. Então, tipo assim, eu tô no segundo programa, né? Primeiro a gente falou sobre digitalização. Na hora que debateu aquela coisa meu Deus, a rapadura, eu assim, meu Deus, é isso. É sobre mim, afinal de contas, é sobre nós. É sobre nós. É sobre nós. Até porque, assim, né, Potter, a gente vive num mundo para construir valor para as pessoas. Tudo no mundo é para nós, né? Porque se não, e é isso que a gente perde a perspectiva, porque os negócios existem per si, para si, não, eles existem para as pessoas. Se eles não constroem valor para as pessoas, algum benefício para os humanos, eles não têm nem direito de habitar o planeta. Eles estão ocupando um espaço não válido, entendeu? E é por isso que tantas coisas são questionadas, né? A grande transformação do mercado financeiro tá sendo nessa direção. Por que o modelo clássico, o exemplo aqui dos bancos, né? Por que o modelo clássico de bancão está sendo questionado? Porque em alguns momentos as pessoas não veem valor. E aí, se não veem valor, vão para coisas que veem valor. Os humanos demandam dos humanos e os humanos trabalham para os humanos. Se a gente perde essa perspectiva, tudo é gente, tudo é o cliente no centro, é a volta ao que importa. Por isso que tem tanto, por isso que a gente vai falar sobre propósito, sobre conexão com conteúdo, né? Por que contar boas histórias continua sendo valoroso? Onde que propósito tem razão? Por que essa história de ESG que vocês falaram que tem tanto valor nesse momento para as empresas? Isso é voltar à base das coisas, é o que importa, né? Porque o que importa é o que importa. Eu vou fazer uma espécie de glossário, quero que vocês respondam de maneira muito rápida, para a gente não deixar passar. Protopersonas. Protopersonas é uma persona baseada em dados de inferência ou dados muito superficiais. É um protótipo de uma persona. É uma generalização. É um protótipo de uma persona. Algumas informações básicas, genéricas, sobre algum tipo de persona. Progressive persona. Progressive persona. É incrementalmente tu qualificar aquela persona. Tu começa com um primeiro dado e tu vai qualificando até tu ter o nível da singularidade. Aí a gente chega na Ideal Customer Profile, que aí é bem personalizado. Ideal Customer Profile. Exatamente, é a personalização máxima que tu tem daquela informação. É quase como se soubesse todos os desejos, dados, sentimentos que daquela. Hoje é o baú do tesouro, né? Hoje é a arca. É a arca lá que o Indiana Jones ia atrás. Mas eu acho que tu comentaste aí sobre o Progressive Profiling, o Progressive Persona,
Esse progress é super importante, tem tudo a ver com o que o Márcio falou sobre dados, né? Um outro pilar fundamental desse processo de transformação é a capacidade de aprendizado constante. Aprender constantemente, ir evoluindo, né? Progredindo, né? Construindo essa visão progressiva das coisas. Isso é super importante. Isso faz com que os negócios evoluam. Eu falei a semana passada, né, sobre a questão ou no episódio passado, ou no verão passado, sobre a questão da transformação digital nos levar a um raciocínio equivocado de que tem a ver com tecnologia, que é tecnologia. Não, claro que tem a ver. A tecnologia permite tudo isso que nós estamos falando, esse conhecimento um a um, né? Mas o que importa na realidade é que é uma transformação e uma volta a gente centralizar nas pessoas, a entregar valor para os humanos, como o Márcio falou, e ter a capacidade de aprender ao longo do tempo. Isso é realmente a transformação. Cara, é uma época, desculpa aí, galera, todo mundo, né? Tipo assim, é uma preocupação absolutamente mágica. Para mim, é um grande momento da história da humanidade que a gente está vivendo. Né? É um grande momento, é um momento de uma proximidade, um momento de elo, um momento de humildade. Né? Tô falando quem está se dando bem nesse mundo, né? Quem está se A dando gente bem. busca, né, Potter, historicamente, buscar fatos, né, que dão a ruptura de um momento para outro, né? Então, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, tem lá a queda da Bastilha, tem os grandes momentos da humanidade que, então aqui saiu de uma idade para ir para outra. Na realidade, nós estamos passando por esse fato, né? Não é um fato que aconteceu num dia, né? Mas sim algumas evoluções que estão culminando numa nova era, que é a era digital, que tem premissas diferentes daquela que nós vivíamos no século XX, que é a era industrial. Eu gosto de citar exemplos de gigantes para a gente acabar o episódio, né? Para ver, o tempo passa voando quando o papo é muito bom. A gente falou de Netflix, a gente falou, bom, a Blockbuster era a maior empresa do mundo de vídeo, né? Que nos fornecia vídeo para a gente se divertir em casa. Ela tinha marca, ela tinha as cores e ela tinha os prédios. E ela não criou a Netflix. A Netflix copiou a Amazon Prime 10 anos depois de inventada, porque a Netflix só entregava produto pelo correio, e ela fez a Netflix. Né? Então a Blockbuster perdeu algo no meio do caminho. Tipo agora, nós estamos gravando no Zoom. Alô, Skype. Vocês eram sinônimo de reunião em vídeo. E ninguém mais fala de vocês. A gente está no Teams, está no Zoom, por questões múltiplas e complexas, mas vamos lá. Era para ser o verão do Skype, né? Não foi. Não foi. Eles perderam o número, sei lá, se foi a Microsoft mesmo que preferiu que o Teams derrubasse ela, não interessa, mas assim, tô pegando. Eu vou dar um grande exemplo de observação do mundo de um gigante. Depois vocês me trazem rapidamente um também, tá? Pra gente acabar o episódio. Eu tô puxando o Blockbuster do Netflix para chegar na Globoplay. Canal de televisão absolutamente antigo, absolutamente massa. Começa a observar, fala assim, ó, já era. Só na televisão já era. Não, mas tem televisão digital. Não vai bastar. Globoplay, uma potência, um sucesso de assinatura, um grande produto. Eu praticamente larguei a minha TV por assinatura de mão, assim. Eu tô repensando ela, porque ali eu já encontro o Premiere, que é que eu olho, né? Aí já tem outros canais de esporte. A Olimpíada eu olhei em Globoplay. Porque tinha aqueles canais lá que eu via, sei lá, um campeonato de tiro ao alvo lá, sem ninguém narrando, e eu só vendo o som da Olimpíada lá em Tóquio. Tipo assim, maravilhoso. E demorou, né? Demorou. Demorou. Quase uma Blockbuster aí. Demorou. Mas um dia alguém na Globo chegou numa reunião e falou assim, galera, nós vamos ter que fazer um puta de um aplicativo. E ele tem que ser bom pra cacete. Porque o nosso inimigo é Netflix, que funciona. Por quê, Potter? Porque a Globo não é um canal de televisão. Ela é uma produtora de conteúdo. E ela se deu conta disso. Porque se não existisse a Globoplay, ela era um canal, ela era a manchete hoje. Como eu falei, a atenção das pessoas é a coisa mais cara que existe hoje. Né? Como é que tu vai determinar que uma pessoa tem que olhar um determinado programa num determinado horário, num determinado dia? Não dá para fazer isso. As pessoas querem olhar os seus programas na hora que elas querem, que elas estão à disposição. E além do mais, está produzindo. Acabei de ver Bussunda, né? Produção. Não existiria se não tivesse Globoplay, porque eles não colocariam isso em algum canal. Vamos lá, 2 exemplos de vocês para a gente acabar.
Ó, eu queria deixar um exemplo de centralidade no cliente para mim que é bárbaro, que poderia ser dois, esse um fenômeno chinês, um fenômeno americano, que são Amazon e Alibaba Group, porque eles são um ecossistema de coisas focadas no cliente, que uma coisa alavanca a outra e conecta na outra e conecta na outra. Acho que a gente tem um bom exemplo brasileiro, que é Magalu, que vocês citaram aqui, que vem avançando nas pegadas desses caras e que é uma puta de uma empresa, vem fazendo um belo trabalho, de passagem há mais de 10 anos, a gente acompanha o trabalho do Fred lá na Magalu e tal, assim, ou seja, não é de uma hora para outra que eles estão onde estão. Isso é importante também. O tempo das coisas, né? Isso é legal de ver. Exatamente. Agora, sobre entender de cliente, sobre mudar o negócio, construir novas possibilidades de negócio baseado na expectativa do cliente, aprendizado de dados. A Alibaba é brutal, mas a China é uma coisa completamente à parte, né? Mas a Amazon é um negócio fantástico. Observem a mudança, a criação de negócios em cima de casas inteligentes, com o Echo, né? com a Alexa, a possibilidade de automação de casa, de outras experiências de compra, olha um mundo de coisa, universo de segurança, acompanhamento das coisas do lar, um mundo de oportunidades de monetização baseado em comportamento do cliente, baseado nas interações do cliente, baseado nos dados que o cliente gera. Olha, esse caso é um caso, esses dois casos são casos fantásticos em termos de experiência do cliente, em termos de possibilidade de monetização. Se o Jeff Bezos ficasse aqui em casa de manhã e vendo meus filhos tentar falar com a Alexa, ele ia abrir um sorriso, como vocês dois abriram agora. Que filho da mãe. Aí eles chegam ali, Alexa, 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 e não funciona, não vai com eles, né? Eles, Alexa, aí eles param na frente, e aí o meu mais velho foi na casa dos meus pais, chegou na frente da televisão e começou, Alexa, 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 e aí não tinha nada de Alexa lá, sabe? É um sucesso. Ribas, um exemplo, vai. Não tem que fugir desse exemplo da Amazon, né? Para mim é o maior exemplo de centralidade no cliente do mundo. É um negócio que nasce centrado no cliente, com um propósito muito claro de entregar de A a Z, te dar acesso ao que você quiser, no momento que você quiser, e cresce, se desenvolve em torno desse propósito, né? E aí ela evolui em cima desse propósito, que é o contrário do cara da rapadura, né? Que pensou em como que ele resolve o problema de negócio dele. A Amazon foi desenvolvendo negócios em como que ela entrega o seu propósito. Então, ela evolui, por exemplo, para uma plataforma de serviços de cloud computing, de armazenamento de dados, porque ela precisava armazenar dados sobre as pessoas que compravam dela. Ela evolui para sistemas de logística porque ela precisa entregar melhor os produtos dela. Então, com a visão centrada no cliente, com um propósito claro de dar acesso ao que as pessoas querem no momento que elas querem, de A a Z, a Amazon, para mim, é o grande exemplo de transformação digital do mundo, e a Magazine Luiza é o grande exemplo brasileiro, com certeza, com uma pegada, inclusive, um pouco diferente de inclusão, que está trazendo também para essa visão de negócio uma questão de transformação social embarcada pela Luiza Trajano. Vai dar uma olhada no trabalho da Arezzo com reserva agora também, que é um belo caso de transformação. Os caras que saíram da indústria e se tornaram varejo, se tornaram absolutamente centrados no cliente, continuam dominando a moda, que é um negócio que a gente pode falar muito em moda, vale um capítulo para falar sobre moda. A transformação digital na moda é um negócio... Eu tenho um produto com a minha mulher chamado Moda Importa. Fica aqui a publicidade, aliás, dicas de passagem, não vou perder isso aí. Amazon, sexta-feira à noite, mesa de bar com amigos, o papo vem em cima de livros, um deles fala assim, tu já leu do João Antônio Malagueta, Peruzzi e Bacanaço? Tá até o plástico que quem tá nos vendo, quem tá nos escutando não tá conseguindo ver, obviamente, né? Tá aqui. Eu abri o aplicativo na mesa, comprei o livro, sexta de noite. Sábado, às 2 da tarde, chegou na minha casa. Claro que teve uma facilidade geográfica, a gente pincelou sobre demografia, né? Todo o tempo, mas beleza, né? Tem agora um galpão deles aqui, a gente está gravando isso aqui em Porto Alegre, ou espalhado por Porto Alegre, mas tem um galpão em Nova Santa Rita do Sul, que é uma cidade de cerca de 30 minutos de Porto Alegre. Claro que isso facilitou, porque eu vi que saiu de lá. Mas, gente, eu estava numa mesa de bar, eu não tinha nem curado a ressaca ainda e o livro chegou. Isso é insano, isso é insano. E claro que eu tô falando a parte boa da Amazon, né? Porque tenta fechar conta na Amazon, mas tu não vai encontrar nunca o link para fechar uma conta na Amazon. Mas nunca mesmo. E eles têm umas tretas também com algumas editoras que não deram algumas coisas para eles. Esse mundo é bem mais complexo. Sem heróis, tá, gurizada?
Os desbravadores não tem muito heróis. A gente tem bons cases aqui, bons exemplos, e a gente vai tentar segui-los aqui, porque eles fazem muito bem. Ribas, meu companheiro, voltamos na semana que vem, certo? Voltamos com certeza. Para quem não sabe, Ribas fez esse capítulo inteiro com otite. Dores Esse no é um seu corpo. desbravador. Dores no corpo. Não tem como pegar o facão e ir abrindo mata, né? Porque tá. Não pegar o facão, não, eu vou ficar aqui, gurizada, vão na frente. Não, vai, pega o facão e vem junto. E, Márcio, muito obrigado pelo carinho. Márcio Coelho, muito obrigado pelo carinho, pelo convite e pelos ensinamentos aqui, mesmo, de verdade. Volte sempre. A hora que tu Muito quiser. obrigado pela oportunidade, pela diversão aqui com vocês. Se me convidarem, eu prometo que volto. Um abraço. Desbravadores é um programa que você pode assistir no YouTube e ouvir na sua plataforma preferida de podcast, como a gente falou no começo do programa. Espalhe o Desbravadores. Porque você já Onde você quiser, quando você quiser. Perfeito, perfeito. Essa frase eu conheço, eu acho. Né? E espalhe, porque isso aí cresce também nos algoritmos, para os caras verem assim, como assim? O que está acontecendo aí com esses caras aí? Então espalhe. E a promessa está sendo cumprida. Foram 2 episódios. A gente falou de termos que parte do marketing. E a gente está falando da nossa vida. Qualquer vida que está escutando ou vendo a gente. Não interessa se é desse meio de comunicação apenas. Valeu, gente. A gente volta na semana que vem. Foi um prazer ter conversado aqui e vocês aí em casa terem ouvido ou visto. Tchau, tchau.